Olá, está começando o Pauta Especial e no programa de hoje nós vamos conversar sobre reprovação escolar. Os pais geralmente se desesperam diante dessa notícia. Vamos conversar também com Alexandre Holanda, diretor artístico-cultural do Teatro Teodoro, que vai fazer uma retrospectiva de tudo que movimentou o principal palco de Alagoas e o que vem por aí em 2018. É agora no Pauta Especial, que já está no ar. A reprovação ou a repetência, como é conhecida aqui no Nordeste, é um choque para os pais, mas isso pode acontecer em qualquer família. A cada 10 alunos do ensino fundamental, um repete de ano. Receber a notícia de que o filho pode ter que repetir o ano letivo é difícil, mas não é o fim do mundo, como os pais devem se comportar nessa hora. Afinal, a reprovação não é uma surpresa, ela é uma construção do ano inteiro. E quem vai conversar com a gente sobre como agir nessas situações é a psicóloga clínico-escolar Francine Bastos. Nessa hora é preciso respirar, pensar bem, fazer uma reflexão ou culpar alguém? Isso. Na verdade, a repetência escolar, ela é um método de ação corretiva adotada aqui no Brasil pela maioria das escolas, principalmente as escolas particulares, né? Que faz uma avaliação do desempenho do aluno. E esse desempenho, ele não é fruto apenas de uma dificuldade pontual em uma matéria ou em algumas matérias, né? Ela, na verdade, é uma eclosão de dificuldades que foram geradas durante todo o ano. Agora, essa construção, ela deve ser acompanhada não só pela escola. A escola é o ambiente do aprendizado, mas essas condições, elas já devem ser observadas dentro de casa, né, no ambiente familiar, pela dificuldade, pelo interesse, pelo acompanhamento dos pais com relação ao lazer, à responsabilidade da revisão dos assuntos, e isso desde sempre, né? Isso. Na verdade, é inevitável, né, que os pais não recebam essa notícia com pesar, porque isso traz sentimentos de raiva, de culpa, de querer bater, de querer punir de alguma forma, porque a tendência é querer arrumar um culpado. E é importante que nesse momento não se procurem culpados, mas sim que seja buscado o foco que gerou essa repetência escolar. Até que ponto é responsabilidade da escola ou é responsabilidade dos pais essa situação? Isso. A responsabilidade, na verdade, eu costumo falar que são corresponsabilidades, né? Todos que estão no processo, todos que estão envolvidos, são responsáveis por essa aprendizagem, por esse ensino, por esse desempenho do aluno. Então, como eu havia dito, não existem culpados, mas existem responsabilidades que devem ser exercidas por cada um dentro dos seus papéis, né? E é importante que nesse momento sejam feitas algumas reflexões, algumas perguntas mesmo. Em que momento, em quais momentos, como foi expressada essa dificuldade do aluno em determinada ou em determinadas matérias, né? Será que foi realmente uma surpresa para esses pais, para esse aluno, para esse professor chegar a essa repetência? Ou ele vinha sinalizando de diversas maneiras isso? Como lidar quando ele vem sinalizando? Que estratégias utilizar ao longo do ano para que não venha a ocasionar repetência escolar? Então, a família estar mais envolvida no processo de ensino-aprendizagem é um foco fundamental que a gente trabalha muito na escola, trazer essa família para a escola, para que ela faça o acompanhamento de forma mais presente com esse filho. Pelo que você está dizendo, me parece que há um sentido de negligência da família com relação ao aprendizado, porque a partir do momento em que a criança começa a se desenvolver, começa a andar, a falar, e a necessidade do aprendizado, socialização, e aprendizado para a escola, para a sua vida, né? A escolha até da escola é fundamental no processo, mas me parece que os pais transferem para a escola aquilo que é de responsabilidade dele também, não é? Isso. Na verdade, essa negligência,
ela é mais entendida como uma transferência de responsabilidade. Muitas vezes os pais transferem toda a responsabilidade da educação dos filhos para a escola. E a escolha dessa escola muitas vezes é feita porque fica mais próxima de casa, por algumas outras comodidades. Mas é preciso que seja avaliado outros papéis dessa escola, né? Como é feita essa avaliação, que tipo de ensino é dado, qual a qualificação dos professores envolvidos. Enfim, é preciso que seja analisado todo esse corpo técnico também por trás, né? Porque o ensino, ele é o fruto, é o final, mas o que tem por trás precisa também ser muito bem estudado pelos pais na escolha da escola. Até nesse tema, a gente precisa fazer uma radiografia social, a gente precisa fazer uns cortes sociais, porque a gente está falando de uma boa parte da população que pode escolher a escola. Mas a grande maioria não escolhe. Ela vai para a escola pública mais próxima de casa. E aí não se tem muita informação. O que a gente tem são as informações dos dados estatísticos. De melhora ou de piora de quadro de analfabetismo ou de repetência ou do Enem. E poucos têm sucesso. E às vezes aparece um exemplo, por exemplo, de algum estudante de um longínquo lugar que ninguém se imaginava que aquele poderia passar em medicina da UFAL, por exemplo, mas aparece o resultado. Isso é uma coisa esporádica, é uma coisa de iluminação mesmo, porque os alunos, cada um tem um rendimento a ponto de a maioria ser reprovada e algum outro obter sucesso. Isso. Apesar da população que não tem escolha para a escola, né, que fazem uso da escola pública, na verdade a escola pública ela adota um sistema de progressão continuada. Né, e as escolas particulares, elas adotam como modo corretivo a repetência. Então, há essa flexibilização na escola pública, né, que entende esse público dessa forma e que trabalha diante desse público. E é aí onde está o diferencial. Nós devemos trabalhar cada aluno nas suas peculiaridades, né, e fazer, como eu falei anteriormente, essas perguntas. O que levou esse aluno à repetência? Será que foi uma falta de habilidade em determinada matéria? Será que o tempo de estudo foi escasso? Como foi o envolvimento da família? Como foi o envolvimento dos professores para que esse aluno não chegasse ao final de gerar repetência? As escolas privadas, uma parte delas adota que o diálogo entre os profissionais e os pais. Sempre que tem algum problema, o pai é convocado, quer seja de ordem disciplinar, quer seja de rendimento. Mas na escola pública não se vê isso, não se vê nem um psicólogo atuando. O serviço social funciona muito pouco. Me parece que às vezes se transforma num depósito de crianças para fazer a merenda e depois ir para casa para justificar dados, não é? A presença do profissional, do psicólogo, faz esse diferencial, essa convocação, essa participação dos pais, faz uma diferença? Faz toda a diferença. É importante perceber quando há uma conscientização da escola ou da gestão como um todo, que há necessidade de um psicólogo dentro da escola, o funcionamento escolar ele é diferenciado. Porque há um olhar técnico diferenciado nessas questões. O que tem por trás dessa repetência, desses índices de repetência que vem caindo muito, mas ainda é preocupante. Então, o olhar do psicólogo para entender esses motivos é fundamental. Diariamente, eu atendo na escola em que trabalho, crianças e adolescentes com sintomas de depressão, de ansiedade, e esses sintomas, eles interferem diretamente no que a gente chama de funções cognitivas, que são o quê? São a capacidade de memória,
de atenção, de concentração. São sintomas que levam uma dificuldade de aprendizado também. E que se não houver esse olhar do psicólogo, ele jamais vai ser identificado, jamais vai ser acompanhado de uma forma que venha a prevenir. Porque a melhor maneira de lidar com a repetência é prevenindo. Essa dinâmica social de valoração, de rendimento e sucesso ou insucesso, ela traduz o equilíbrio psicológico, não é? E como a profissional falou, interfere diretamente no rendimento. Em que ponto os pais devem sentir esse problema e procurar um profissional? A partir do momento que os pais estão envolvidos na rotina do filho, que perguntam como está o aprendizado, o que está sendo dado na escola, quais as dificuldades, há uma mensagem recebida por esse filho de valorização do seu ensino. Há uma valorização dessa importância do estudar. Então, quando eles estão envolvidos, ele consegue perceber que dificuldades são essas. E se ele sente que não consegue lidar com essa dificuldade, é uma maneira de uma conscientização para procurar algum profissional. Muitas vezes esse profissional é o professor da escola, é o coordenador, é a direção, porque nem sempre os pais sabem a quem recorrer. Sabe que isso pode ser uma demanda para um psicólogo. Então, muitas vezes ele recorre ao corpo técnico da escola. Por isso também a importância de toda a equipe ter essa conscientização, essa formação para entender quais são os limites profissionais. Agora, às vezes o aluno fica tão desesperado que se utiliza de meios irregulares ou determinados ilegais, que não existe lei para dizer que ele não pesque, que ele não leve a cola debaixo do braço, até para atender a demanda da família, a preocupação da família. Enfim, isso também deve ser observado, esse rendimento que não é a leitura do que conhece o aluno? Isso. Ser aprovado ou não, ele não mede o conhecimento em si. Como foi trazido, existem meios de ser aprovado, de uma forma que não seja mais adequada, digamos assim. Mas essa criança, esse adolescente, ele vai estar demonstrando como ele lida com as dificuldades diárias também. Como estimular um aluno, quer seja da escola privada ou da escola pública, e enfrentar essas dificuldades? Inevitavelmente, vai mexer com... A repetência vai mexer com conteúdos em relação à frustração. E é um sentimento universalmente tão difícil de lidar, Como lidar com as frustrações. Mas é um sentimento necessário que todas as pessoas passam por diversas ao longo da vida. Então, lidar com a frustração é lidar diretamente com ela. Como lidar com essa frustração? Com isso que eu tenho dificuldade? Será que usar de artifícios, de meios que eu manipule e consiga um êxito é a melhor forma? Em outras questões da vida, como é que você vai utilizar essa cola? Nem sempre a gente tem como ter uma cola embaixo do braço, nem para todas as situações a gente tem como ter. Então, é ser franco. Estou com dificuldade em tais questões. Trabalhar essa autoestima também é muito importante, porque a autoestima, numa situação de reprovação, como o próprio nome diz, ser reprovado, ser censurado, traz consigo um peso muito grande. Então, mexe inevitavelmente com essa autoestima desse adolescente, dessa criança, porque além dele repetir o ano, ele vai perder o vínculo com os colegas anteriores, que muitas vezes essa turma já vem há longos anos. Ele vai, muitas vezes, ser estigmatizado como o aluno repetente. Fica um sentimento de eu sou menos inteligente, por isso eu não consegui passar. Enfim, percebe como mexe com uma série de questões. Esses pais também lidam com essa frustração, porque muitas vezes lidam com o sentimento de culpa, onde eu falhei, o que eu poderia ter feito. E muitas vezes a forma dos pais de lidar com esse sentimento, seja com ira,
querendo bater, né? Querendo culpabilizar alguém e, na verdade, é um momento de parar e refletir. Conversamos com Francine Bastos, ela é psicóloga. Muito obrigado pela entrevista. Por nada. Depois do intervalo, a gente conversa sobre a programação 2018 do Teatro Deodoro. A gente volta já.